Opa, sim guys, hoje eu estou trazendo um vídeo bem diferente do canal, comentando sobre uma série que eu adorava assistir numa época que eu era inocente e eu não entendia absolutamente nada. Mas eu admito que eu me divertia bastante assistindo. Eu decidi comentar sobre e fazer um vídeo mais no meu estilo assim, tudo mais. E nesse vídeo eu não vou falar tanto da lore completa, eu recomendo mais vocês verem o vídeo original em si, pra vocês terem uma experiência melhor, assim, vendo toda a lore, assim. Eu só vou resumir bastante da lore e tudo mais, das coisas que vão acontecer, e é basicamente isso. Eu recomendo você realmente ver a série original pra não levar spoilers, e depois você assistir esse vídeo. Enfim, eu espero que gostem desse vídeo e vamos para o análise. E bem, no primeiro estágio, a gente escolhe o nome dos personagens como Dan. Jogamos com ele e salvamos a princesa e ela no final se mostra uma mercenária do cara. Depois do Dan ter arregaçado os bolsos, uns caras de terno preto acabaram roubando tudo que eles tinham. Já não bastasse que as coisas já estavam ruins, já começou a piorar mais ainda. A gente faz de tudo por ela e ela foge com o cara que a gente dava o dinheiro para comprar várias coisas muito preciosas para ela. Muito filha da... E depois que eles entraram na porrada, os dois tentaram fugir no helicóptero. Depois que o Dan dá um chute no cachorrinho. Tadinho, velho, pode não. O helicóptero é derrubado, eles caem e morrem. Assim mostrando que perdemos uma vida. E como o Dan sabe de tudo o que ocorreu na vida passada, literalmente, ele decide não salvar a princesa e ela reclama disso. Sinceramente, muito bem feito, porque, né, traidora do cara. Depois ele dá a chave pro cara e o estágio é completado. No segundo estágio começamos com o Dan, em outro local. E depois disso aparece uma nova personagem. E pra quem não sabe o nome dela é Josie. E juntos eles destroem um robô gigante, ganham um estágio bônus que tem vários corações em volta. Até que o tempo do estágio acaba e eles ficam presos em um local. Ai, que dicção ruim da p... A garota pergunta se ele teria algum jeito de descer dali, porém o mesmo não responde, pois ele ainda não havia desbloqueado a ação de falar. Como eu sei disso, vocês vão ver daqui mais pra frente. E então os ninjas vermelhos aparecem e começam a atirar nele. Por quê? Eu não faço a mínima ideia, ele só queria matar os dois e foda-se. Depois disso a garota pega uma mochila foguete de um dos ninjas, salva o Dan, matam os ninjas no ar. E agora o Dan ganha a nova habilidade, a habilidade de se comunicar, apertando o A e o C. Até que eles são acertados por um míssil que acaba fazendo eles caírem. E enquanto isso o jogador estava tentando mandar uma mensagem pra garota. E do nada os caras metem essa piada. Eu vou admitir, eu achei engraçadinho essa. E então eles caem num buraco de corações, assim acabando o estágio 2. No terceiro estágio, as coisas continuam onde pararam, com os dois pombinhos saindo do buraco de corações e indo tomar cerveja. É, isso que aparece mesmo pra vocês. Eles vão beber pinga. E então eles continuam caminhando até eles verem todas as carniças e os corpos dos ninjas totalmente sem vida. Até um cachorro tava devorando a carne de um deles. Depois deles saírem dali, eles vão lá encher a cara. Nada demais, né, guys? E a guria fica toda traumatizada com a cena do cachorro tentando comer a carniça do ninja. Quem não ficaria traumatizado, não é mesmo? Até que ela é interrompida pela briga que tava tendo ali com os dois cabas, o Dan e o bêbado ali. Até que o Dan acaba dando um nocaute no cara e ele acaba morrendo. Os médicos chegam ali tentando reviver o bêbado e o Dan só piora as coisas dando socos e chutes no médico. Tá ajudando muito, hein, Dan? Depois disso ele vai preso, morre na cadeira elétrica e perde uma vida. Caramba, isso não faz nem sentido porque... Mas vocês entenderam, é a droga de um jogo, é isso. Então ele faz a mesma coisa, só que ele sai correndo para não ser preso. E faz um helicóptero explodir, acabar caindo da cachoeira. Encontrando assim um cara da paz, se mostrando que é mais forte e preparado do que o próprio Dan. Só que queria só ir no soco com ele. Ai, pelo amor de Deus, o cara só quer dar soco em todo mundo que vem pela frente, na moral. Até que o Light Master mostra tudo que o cara bêbado se passou na vida dele e tudo mais. E o Dan aprende e depois leva vários tiros da polícia. E como o ser era poderoso, ele deu uma vida a ele e ganhou uma nova habilidade.
fazendo o estágio 3 ser concluído. No estágio 4, os protagonistas vão em um tipo de mansão. Não faço ideia do que lugar é esse, mas vou chamar de mansão. E nós somos apresentados dois personagens importantes, ou nem tanto, pra lore da série, que são os amigos do Dan. Até que entram no quarto e só vejo essa cena aqui, pelo amor de Deus, cara. Os caras falando de sexo vai se fuder, cara. E então a garota chama os dois de porcos. Merecido pra caramba. E os dois tentam ter um diálogo tranquilo. E o Dan se agacha ao invés de sentar no chão. Meu Deus, que maravilhoso. E como o jogador não sabe os comandos de como beijar a garota, ou o comando de coração, ele fica fazendo isso de se agachar e fazer outros comandos, o que é bem engraçadinho, um detalhezinho legal. Até que o Dan tenta perguntar de como ele poderia dar o comando do amor para a garota. Só que os cabas entendem tudo errado nessa droga e pensam que ele tava querendo um comando de como tripar, véi. Ai, que pariu, véi. E depois os caras ficam sarrando. E basicamente é isso mesmo. A garota acaba expulsando o Dan do quarto. Eu tenho até medo dele ter feito alguma coisa, meu Deus. Que até rola essa cena específica aqui. A garota acaba vendo a situação e volta pro quarto. E um dos carinhas vai lá e toma uma cerveja enquanto isso. Enquanto o outro cara dá um conselho de milhões. Por que você não pergunta pra garota sobre o comando ao invés de ser nós dois? Daí então ele pergunta, rola uma cena bem fofinha entre os dois e... Ai meu Deus do céu, caralho. Só depois de anos vendo isso aqui que eu entendi essa porra direito. Eu não vou nem comentar, vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? E assim o estágio 4 acaba não sendo completado. Meu Deus, esse é o estágio mais louco, mais viajado de todos pra mim. O estágio começa com o Dan carregando a garota em uma carroça, né? A Josie numa carroça com uma palha e tudo mais, com palha. Até que um dragão começa a atacar o castelo. O Dan o impede com um capacete apenas de cueca também. E depois de espantar o dragão pra longe, todos vão lá e comemoram. E para comemorar mais ainda, eles decidem fazer uma festa, com geral bebendo e indo na piscina. Até mesmo o próprio Dan indo, dando mergulho e tudo mais na piscina. Daí a cena corta pra Josie conversando com um cara lá e tudo mais. Aí como ela tava muito desinteressada, tava entediada demais, uma garota de cabelo azul acaba chamando ela pra ir em algum lugar. E mostra esses dois caras do mal. Ui. Ambas as duas descem as escadas e a Josie descobre que estão mantendo um dragão em um tipo de cativeiro e forçando ele a soltar fogo. A Josie se pergunta do porquê que eles estão fazendo isso e a garota do cabelo azul acaba contando o seguinte plano deles. Eles roubaram o dragão de sua mãe e eles queriam o fogo do pequeno dragão, pois ele iria fazer uma fumaça subir naquele tanque, fazendo a fumaça se transformar em energia, assim dando energia a todo aquele lugar, o reinado. E é revelado que a garota do cabelo azul é um dos ninjas. E tenta dar um dos trajes para ela, oferecendo se ela queria participar disso e lutar junto a eles. Porém, ela não aceita e sai correndo. Aí a cena corta para uma parte do Dan mostrando seu graveto pra galera, pois ele tava chapadaço. A Josie só olha pra cara dele meio neutra e decide se juntar aos ninjas. E depois o plano deles entra em ação. Eles atacam e atiram em todos que estavam envolvidos nisso. Mas no meio dessa guerra, a garota do cabelo azul acaba morrendo no processo. E depois cortam para uma cena do Dan bebendo mais cerveja. Cara, do absoluto nada, velho. A luz do lugar vai de Vasco, já que o dragão havia sido solto. E depois a garota sai voando junto com o dragãozinho e o Dan. Até o rei fica triste com o fato do cara ter ido embora. Os caras estavam se divertindo, então, né?
Eles fogem daquele lugar e devolvem o dragão pela manhã para sua mãe. E o cara passa mal e que se caga na cueca. Sério, muito bravo, você é louco. E assim o estágio 5 se completa. E bom, pessoal, o vídeo vai acabando por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E esse vídeo deveria ter saído ano passado, né? Em 2025, mas acabou saindo esse ano. Mas tudo bem, de boas. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E deixa um like, se inscreve no canal, caso, sei lá, queiram mais vídeos assim, explicando alguma coisa. E enfim, até o próximo vídeo. Falou!